Me chamo Jessie, pra quem tá chegando agora, né? E hoje eu vou falar sobre recomeços ou começos. Por que esse assunto? Bom, fazem 2 anos no total, mais ou menos, que eu criei esse canal. A intenção era gravar vídeos com pensamentos que eu tivesse, assim, durante o dia, com coisas que eu quisesse compartilhar, com dicas de maquiagem, dicas de autocuidado, com muito sobre o amor de Deus e o que Ele faz nas nossas vidas. Porém, eu sempre ia protelando. Então, fazem, 2 anos que eu tenho o canal, acredito, não tenho certeza. Até optei por não excluir os vídeos anteriores, porque até pra ver, daqui a alguns anos a evolução. E vou falar sobre começos ou recomeços, porque depende do ponto de vista, né? Muitas vezes a gente se planeja muito pra fazer aquela coisa, parece que vai fazer aquela coisa, mas pronto, dá aquela parada. Aí a gente recomeça. Ou simplesmente a gente se planeja muito, vai fazer aquela coisa, dá aquela parada, estagna. Aí a gente começa, porque de fato a gente nunca chegou ao fim dela. E a gente faz isso pra muita coisa. Seja pra um negócio, por exemplo, a pessoa é pintor, né? Ou é pintora, enfim, um artista. E quer que suas pinturas sejam comercializadas. Porém, não sabe quem vai gostar de ver elas. A quem elas vão tocar ou interessar. Pra quem elas vão passar alguma mensagem. A pessoa é músico, né? E escreve lá suas músicas, mas não as divulga, não trabalha com elas porque não sabe pra quem elas vão interessar. A pessoa pode ter o melhor conteúdo, talvez seja o melhor palestrante ou falar coisas que realmente fazem parte do nosso cotidiano. Mas não faz isso de fato, porque tá sempre protelando. E por que a gente sempre protela? Bom, geralmente é porque a gente se preocupa muito com o que o outro vai pensar ou com o que o outro, com a crítica, a gente tem medo da crítica, medo da disciplina, medo da repreensão, medo de ser corrigido. E por isso a gente não se posiciona. E no fim, isso prejudica a nós e ao próximo. Porque muitas dessas vezes, Deus está te colocando lá algum pensamento ou está te colocando alguma ação que talvez vá ajudar outra pessoa. Mas por não termos coragem suficiente, a gente vai protelando e assim por diante. A gente protela aquele negócio que a gente quer fazer, a gente protela aquela mudança diária, repentina, do tipo, bom, agora eu trabalho em escola, mas não quero mais, eu quero ter meu próprio negócio. Ah, mas será que alguém vai querer algo do meu próprio negócio? Será que alguém vai me apoiar? Ou será que eu continuo onde eu tô? Só que existem... bom, eu fiz parte do Método Destiny. Pra quem não sabe o que é o Método Destiny, são 3 dias de imersão que vão nos ensinar princípios milenares. Vão nos tornar especialistas em princípios milenares para que nós tenhamos uma vida de paz e prosperidade. E lá a gente aprendeu a seguinte coisa: como que eu sei que aquilo que eu quero fazer é de Deus e como que eu sei que eu devo fazer aquilo? Bom, a gente tem 3 perguntas para se fazer. A primeira: o que você vai fazer vai ajudar alguém? Então, se você é músico, a sua música pode ajudar alguém? Pode, é música. Se você é cabeleireira, você vai ajudar alguém deixando o seu trabalho para abrir o seu próprio salão? Claro que vai. Você vai deixar a pessoa se sentindo linda, vai mexer com a autoestima dela. Você é professora, mas você não quer mais dar aula. E tudo bem, você quer fazer outra coisa. E o que você vai fazer vai ajudar alguém? Se pergunta isso. Por exemplo, eu sou formada em matemática, eu trabalhei muito em uma escola e optei que não quero mais fazer isso, né? E tudo bem, eu quero desenvolver pessoas, quero fazer outras coisas. Só que a gente sempre tem que dar o primeiro passo. Segunda pergunta: a Bíblia condena o que você quer fazer? Tem alguma parte bíblica que vai te dizer que o que tu quer fazer tá errado? Se não tiver, tá tudo ok. Vai lá e faz. Terceira pergunta: Deus te deu qualquer tipo de sinal? O que pode ser esse sinal? Bom, primeira coisa, aquilo queima no teu coração, tu sente que tu deve fazer aquilo, e quando tu deixa de fazer, tu sente uma sensação de culpa, tu se sente falho, mesmo que ninguém te cobre, que ninguém saiba que tu quer fazer aquilo? Outro tipo de sinal: quando você faz isso, quando você canta a sua música, quando você arruma aquele cabelo, quando você fala sobre um assunto que você domina, aquela pessoa disse que aquilo te ajudou? Se aquilo ajudou aquela pessoa, já é um sinal, pronto. Você por acaso nasceu sabendo fazer aquilo? Ou do tipo, desde pequena
eu sei fazer isso. A pessoa pode te dizer, se desde pequeno você sabia cantar, se desde pequeno você sabia música, se desde pequeno isso queimava no teu coração, isso também já é um sinal. E na própria Bíblia vai nos dizer, em Josué 1:9, que Deus fala assim, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei contigo por onde você andar. Já imaginou? Deus diz que vai estar com a gente por onde a gente andar, basta que a gente cumpra os princípios, claro. Basta que a gente ande de acordo com a vontade dele. Mas nós somos filhos, filhos de um Deus Pai. Aí quem é pai e estiver me assistindo? Quando teu filho pede uma coisa e tu vê que ele deu aquele primeiro passo, por exemplo, ele quer jogar futebol, ele não tem bola. Porém, ele deu o primeiro passo de pegar uns papéis, amassar e começar a treinar. Tu sabe que ele vai usar aquela bola, né? Então tu vai dar pra ele. Então, se por exemplo você quer abrir um negócio, mas você acha que não tem recursos ainda, mas começou com o que você tinha. Ah, quero ser cabeleireira, não tenho nada, mas comecei a fazer uns penteados com o que eu tenho. Então, Deus vai te dar o resto, vai prover o resto, porque você já deu o primeiro passo, e o que importa é isso. E ainda tem uma palavra que diz em Mateus 7:7, que é, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Basta que a gente peça. Primeiro, dá o primeiro passo, né, do que a gente vai fazer, seja um negócio, seja um projeto, eu quero palestrar, seja então falar sobre o assunto que tu domina, mas dá o primeiro passo, e então pedir a Deus para que Ele te guie sobre como fazer e por onde ir, porque daí Ele vai prover todas as coisas de acordo com a vontade dele. Ou às vezes a gente pensa que a gente não é capaz, e sobre isso na Bíblia também fala, em Eclesiastes 4:13. O moço pobre, mas sábio, vale mais do que o rei velho sem juízo que já não aceita conselhos. Um homem pode muito bem sair da cadeia e tornar-se rei do seu país, o mesmo tendo nascido pobre. Então não importa se aquela pessoa nasceu pobre ou se ela foi presa, mas se ela tem algo que vai mudar a vida de alguém, se tem um propósito naquilo, ela tem valor. Não importa se você não sabe, se você não... eu não estudei, mas eu sei falar sobre isso, eu domino isso. Se você domina isso, você vai ajudar alguém? Não importa, o que importa é que tu tenha vontade de fazer, é que tu dê o primeiro passo. É isso que importa. Por quê? 86% das nossas preocupações, elas não vão acontecer. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar, tanto com o que o nosso posicionamento vai causar, mas 86% dessa preocupação toda não vai acontecer, mas sim nos atrasar. Porque o coração do homem é enganoso, e o coração do homem é o quê? É a nossa mente. E a nossa tendência é ficar onde a gente está, estagnado, em inércia, e não seguir pra frente, e não fazer o que Deus tem pra gente fazer, não cumprir propósito de Deus. E cumprir o propósito é fazer o que a gente sabe fazer. Deus nunca vai te dar o que tu não sabe fazer. Ele nunca vai te pedir algo que tu não saiba fazer. Então, no momento que Deus te pediu pra fazer algo, te pediu pra abrir aquele negócio, te pediu pra falar sobre aquilo, te pediu pra se posicionar, te pediu pra fazer seja lá o que for, simplesmente faça, porque Ele vai te dar os meios. E, pra mim, isso é muito difícil de entender. As pessoas pensam, não, mas eu vou falar disso, eu tenho que fazer. Não quer dizer que eu tenho que fazer, quer dizer que tu vai falar disso sim. Mas tu vai falar porque tu viveu isso, ou porque tu ainda vive, ou porque tu ainda tem que lembrar. E é isso que vai trazer conexão com as pessoas, o fato de tu realmente estar vivendo aquilo. Porque não é sinônimo de ser perfeito ou não, mas é sinônimo de fazer o que Deus quer. E até tem um louvor que fala sobre isso, né? Que é lindo, que diz: apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar
para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, gente, apesar do que acontece nas nossas vidas, apesar do nosso passado, apesar das feridas que a gente tem, apesar das nossas inseguranças, simplesmente faça o que Deus tem, né, pra tua vida. Faça aquilo que queima no teu coração e que tu sabe que é da vontade de Deus, porque do resto Ele cuida. Do resto Ele provê, o resto Ele te guia, o resto Ele vai fazer por ti. Então, o primeiro passo é sempre dar literalmente o primeiro passo, entregar tudo nas mãos de Deus e seguir em frente e dar o primeiro passo. Era isso. Beijão, fiquem com Deus.